Se você quer ser um empreendedor, você precisa demitir o funcionário que tem dentro de você. Olá, eu sou Márcia, Master Coach, ajudo profissionais, ajudo a sua empresa a migrar para o universo online e se localizar no meio desse mundo, essa era nova digital que está surgindo, localizar como seria a sua postura, autoridade, como que você poderia investir aqui e diversos outros assuntos aí. Trago sempre assuntos relacionados a isso, relacionados a formas de você ganhar dinheiro aqui no mundo online e outras coisitas mais. Então fique à vontade para conhecer outros vídeos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, curta esse vídeo e compartilhe aí com as pessoas que talvez queiram também, junto com você, migrar aqui para essa nova era, esse novo mundo, tá bom? Então hoje eu vou falar para você a respeito de crenças limitantes, porque eu percebo que muitas pessoas, muitos profissionais que têm um potencial incrível, grandes profissionais com excelentes conteúdos e morrem de medo de entrar para o universo online e investir em algo que realmente traga prazer à vida dele e realização profissional e, claro, recursos financeiros para, quem sabe, até investir em outras coisas que goste mais, certo? Então é o seguinte, o que eu percebo? O que são crenças limitantes? Crenças limitantes são como verdades absolutas que as pessoas vão assimilando a partir de coisas que elas veem, situações que elas vivenciam, experienciam, assuntos que elas escutam, e normalmente vem de quem essas crenças? De quem que a gente vai absorver as nossas crenças limitantes? Normalmente dos nossos pais, ou mãe ou pai. E como que isso vai se fortalecendo ao longo das nossas vidas? Por exemplo, você escuta o seu pai falando uma coisa, ou você viu ele fazendo alguma coisa, ou você vivenciou alguma coisa, você vai guardando aquilo vai ficando enraizado no seu subconsciente e você vai crescendo com aquilo e vai fortalecendo à medida que você vai se certificando com algo que vai acontecendo no seu ambiente. O seu pai dizia, por exemplo, que o interessante era passar num concurso. Estou dando aqui um exemplo. Tudo bem. Aí tá, você guardou aquilo como uma verdade absoluta que ficou armazenado ali no seu subconsciente. À medida que você foi crescendo, você conseguiu o emprego e foi demitido. Aí você falou assim, é bem que meu pai falava, é melhor fazer um concurso. Aí isso fortaleceu mais um pouco aquela crença. Depois você pensou até em abrir uma empresa, mas um amigo abriu e quebrou. Aí realmente eu preciso ter a estabilidade que meu pai falava. Então você tem a crença limitante que para ser feliz e para ter realização e tranquilidade, você precisa ser uma pessoa concursada. Isso é uma crença que você criou em relação a um negócio que de repente sempre sonhou em ter, sempre quis construir, mas não tem coragem, justamente porque é essa verdade que você tem, de que montar um negócio é muito arriscado e que você ter um emprego fixo com segurança de que nunca vai ser demitido é o ideal e que vai te trazer realização e felicidade. Então você já tem aí uma crença limitante. Mas Márcia, como que eu vou identificar uma crença limitante? Muito simples. Se você perceber que deseja muito realizar algo na sua vida, mas que ocorrem ciclos e ciclos, e essa coisa não sai do lugar, não anda, tenha certeza, tem crença limitante por aí. Vou te dar um exemplo. A minha mãe ficou viúva muito cedo, eu tinha aproximadamente de 6 para 7 anos. E eu escutei minha vida inteira a minha mãe falando e outras pessoas comentando também, pessoas na rua, alunos do meu pai, porque meu pai era professor, era empreendedor. Então as pessoas falavam, seu pai era um excelente homem, era um marido e tanto, seu pai era super honesto, seu pai era incrível, um excelente profissional, seu pai era um exemplo de pessoa. Então eu sempre escutei isso muito forte, ou seja, eu criei uma imagem do meu pai que coloquei ele num pedestal. O meu pai era o top dos tops homens. Então o que acontece? Para mim, na minha cabeça infantil, lá na minha criança, eu criei uma ilusão de que o homem mais perfeito do mundo, e talvez o único, fosse o meu pai.
e que talvez não fosse possível eu encontrar ninguém parecido, nenhum homem parecido, ou talvez não encontrasse, ou talvez eu não fosse capaz de fazer isso com meu pai, colocar um outro homem tão incrível como ele no lugar dele, como sendo o meu marido. Então o que aconteceu? Eu vivi 2 casamentos completamente loucos no modo de dizer. Por exemplo, eu vivi 2 casamentos que não deram certo e foi incrível, porque todos os 2 eu vivi a mesma coisa, só que com personagens diferentes e contextos diferentes, mas era a mesma coisa. Homens que não me traziam a segurança que qualquer mulher quer, né? Então, assim, foram 2 relacionamentos que fracassaram, já estavam ameaçados de fracassar desde o início, porque aquilo ali foi uma atração que eu gerei de pessoas que não tinham nada a ver com meu merecimento, e sim com crenças que eu estava guardando ali no meu subconsciente. É mais ou menos assim que acontece. Na época eu não conseguia encontrar uma pessoa bacana que tivesse sim o potencial para me trazer a felicidade que eu merecia, justamente porque eu não me achava na condição e não achava justo colocar outra pessoa no mesmo patamar que o meu pai, ou melhor, porque era injusto, porque ele era o meu mentor, ele era o meu ídolo, então eu jamais poderia colocar essa outra pessoa no lugar. Entendeu mais ou menos como que funciona? É mais ou menos por aí. Então, como que acontece essa crença limitante? Como que se cria essa crença limitante? Normalmente ela vem, né, dos seus pais, pai ou mãe. Você precisa bem identificar de onde vem, qual crença que é e de onde vem, se foi do seu pai ou se foi da sua mãe. O segundo passo é você entender que essas crenças pertencem a eles e não a você. Então, o que você precisa saber? Começar a lembrar quais as frases que você escutava, o que você vivenciou na sua infância, o que você via, tá? Os exemplos que você tinha ali durante as conversas em família. Por exemplo, às vezes conversavam que dinheiro não traz felicidade, que rico é desonesto, ou que casamento não faz bem, que não sei o que, não vai te deixar feliz. Ou, por exemplo, que trabalhar concursado é mais seguro, é melhor para você. Então, essas frases provavelmente você já deve ter escutado inúmeras na sua infância, principalmente na sua primeira infância, e muito provavelmente você já escutou inúmeras vezes ao longo da sua vida com professores, com pessoas que você tinha como mestres, e isso foi fortalecendo dentro de você. Então, é assim que as crenças vão se fortalecendo, como pés de mesas que vão dando estabilidade e se tornando aí uma verdade absoluta. Mas essas crenças não te levam a lugar nenhum, pelo contrário, elas te atrapalham, porque você deixa de dar um passo à frente naquilo que você sonha em empreender, ou em ter um casamento super realizado, ou abrir o seu negócio, ou de repente viajar o mundo inteiro e você está sempre preso e amarrado a correntes que são relacionadas àquelas crenças que você carrega para si. Eu vou te dar um outro exemplo aqui que talvez seja o seu. Eu tive por muitos anos a crença de escassez. Inclusive essa crença é uma crença que eu sempre tento fazer o desbloqueio porque é uma crença muito enraizada. Como eu disse, meu pai morreu muito cedo e minha mãe, né, criando vários filhos, durante várias vezes eu já percebi minha mãe triste, chorando por causa disso. Ou seja, com isso eu fui criando em mim uma crença da escassez. Lá no meu subconsciente ficou enraizado essa crença de escassez. Então eu tinha muito medo de arriscar. O meu medo de arriscar era uma coisa absurda. Aí um belo dia eu recebi um convite para ir para as Ilhas Gregas. Tá, tudo bem, amei, era o meu sonho, fiz 250 biquínis. Eu já contei essa história em outro vídeo, mas o que eu vou contar aqui agora é diferente, tá? Eu fiz os 200 biquínis, coloquei numa mala e fui pra Grécia. Mas, eu juro pra você, eu fui morrendo de medo de ser pega como contrabandista. Olha a minha cabeça, olha o meu medo. Ao invés de pensar em tudo que eu ia visitar, tudo que eu ia conhecer na Grécia, o que eu pensava? Só no medo de ser pego como contrabandista. Olha que absurdo. Aí tá, eu estava em Guarulhos, no aeroporto internacional, esperando o voo que seria Guarulhos-Madrid, e Madrid eu pegaria um outro voo para Atenas. Aí o que aconteceu? Quando eu estava lá, né, já tinha despachado a bagagem, a mala dos biquínis,
tal mala dos biquínis já tinha ido embora, me chamaram no balcão. Senhora Pereira Márcia, favor, comparecer ao balcão da Ibéria. Senhora Pereira Márcia, favor, comparecer ao balcão da Ibéria. Gente, faltou 1 milímetro para eu não pegar minha bolsa e sair correndo daquele aeroporto. Eu juro pra você, eu tive tanto medo, mas tanto medo, eu suei frio, sério, eu suei frio. Eu tive vontade de sumir e deixar meus biquínis embora. Deixa, eu não quero ser pega como contrabandista. Então tá, beleza, olha que viagem, contrabandista. Aí tá, fui no balcão da Ibéria pra saber. Aí a senhora que estava lá falou: senhora Pereira Márcia, senhora Márcia, nós gostaríamos de te pedir desculpas porque houve um overbook, então nós vamos precisar mudar a senhora de assento. Gente, nessa hora eu tive vontade de falar assim com a moça: pelo amor de Deus, eu posso ir sentadinha na asa do avião que não tem problema, entendeu? De tanto alívio que eu senti, juro, tanto alívio que eu senti. Aí tá, cheguei na aeronave, fui lá pro lado da classe econômica e nada de encontrar o assento que ela havia falado que tinha me colocado. Aí procurei a aeromoça e falei: olha, não estou encontrando meu assento. Aí ela falou: não, senhora Márcia, é nesse sentido aqui, me levou. Gente, vocês não acreditam, eu fui colocada na primeira classe. Eu fui tomando champanhe, comendo tiragostos que eu nunca vi na vida, até Madrid. Aí, qual que é a conclusão? Eu quase perdi a oportunidade de conhecer as ilhas que eu era louca para conhecer e ainda ganhei a oportunidade de viajar para a Europa de primeira classe, tomando champanhe e comendo um monte de canapés que eu nunca vi na vida, tá? Isso foi fantástico. E ainda não foi tudo. Quando eu cheguei, fui para Madrid, ok, troquei de aeronave, fui para Atenas. Quando eu cheguei em Atenas, eu não sabia, porque na época tinha aquela União Europeia, eu passei na alfândega em Madrid. Então, todo o risco estava em Madrid, de pegar meus biquínis, qualquer coisa. Risco assim, que eu criei na minha cabeça. Eu fui, fiz o passeio, passaram a minha bagagem, foi tudo bem, seguiu para Madrid. Mas quando eu cheguei em Madrid, na minha inocência e tamanho era o meu medo, eu vi que estava tudo aberto, o casal de amigos me chamando lá do lado de fora: vem, vem, vem. E eu juro pra vocês, eu fiquei igual, tava aberto, eu não precisava passar em lugar nenhum, já tava com a minha bagagem. Eu fiquei igual bobo, andando para um lado pro outro, pra ver, meu Deus, será que é isso mesmo? Ninguém vai olhar a minha bagagem. Olha o que a nossa mente faz quando a gente tá com medo, é uma coisa incrível, tá? Então tava tudo super bem e eu quase perdi uma oportunidade incrível por causa de quê? Crença limitante, de escassez, de que eu não seria capaz de realizar meus sonhos, que eu seria pega, que eu seria impedida de ir até onde eu poderia. Então não adie os seus sonhos, mergulhe neles, esqueça as crenças limitantes. E o seguinte, vamos dar um jeito de desbloquear essa crença aí que ela pode estar te atrapalhando e muito. Então vamos lá. O primeiro passo é identificar de onde vêm as crenças, se foi do seu pai ou se foi da sua mãe. O segundo passo é entender que essas crenças pertenciam a eles, eram os pensamentos deles, eram as ações deles. Você não tem nada a ver com isso, você precisa dissociar isso de você. Terceiro, vamos desbloquear essas crenças. Márcia, mas como que eu desbloqueio essa crença? É simples, você precisa só encher seu coração, a sua cabeça de ira, muita ira. Ai, você me fez acreditar nisso. Ai, mãe, você me fez acreditar isso. Que ódio! Você me fez acreditar isso. Você vai enchendo o seu peito de ira, muita ira, muita ira, muita ira, muita ira, muita ira, até você ter vontade de explodir. E na hora que você tiver vontade de explodir, que aquela emoção não estiver cabendo mais no seu peito, você exploda. Exploda literalmente, grite bem alto: eu não aguento mais essa escassez. Eu não aguento mais essa menos-valia. Eu não aguento mais esse cocô de gente que não chega em lugar nenhum. Grita tudo. E se for preciso, quebra um vidro na parede. Isso aí, gente, essa catarse é fundamental para quebrar esse ciclo, que a sua crença está lá no subconsciente. Tá lá, bonitinho. Quando você cria essa loucura, essa ira e quebra isso, dá um nó lá dentro, dá um nó e o negócio se quebra mesmo. Mas o que é importante? Depois que você fizer essa ação, se abrace, né? E perdoa, seja o seu pai, seja sua mãe, crie essa situação também de perdão, que é muito importante. Que eles fizeram isso,
criaram essa crença em você, mas não foi por culpa, porque talvez eles também adquiriram crenças dos pais deles. Mas você agora está liberto, está livre da sua crença. Então o que você vai fazer? Se abrace e transfira uma emoção muito profunda de perdão para eles, seja ele o seu pai, seja ele sua mãe. E logo depois começa a repetir sempre, de preferência todos os dias, crenças fortalecedoras em relação a essa crença aí. Por exemplo, essa crença, a experiência que meu pai teve com o dinheiro foi uma experiência dele. Eu opto em ser uma pessoa extremamente próspera. A experiência que minha mãe teve em relação à menos-valia foi uma experiência dela. Eu opto em ter uma excelência profissional, uma excelência profissional, excelência pessoal e ser uma autoridade no meu nicho, porque eu sou excepcional. Então o que acontece? Você cria discursos poderosos, positivos, contrários às suas crenças e mais positivos ainda, mais empoderados ainda, e repita todo dia para você. Por quê? Porque você conseguiu desbloquear essa crença aí, você conseguiu quebrar, mas é importante que você preencha esse espaço, ressignifique esses espaços com crenças fortalecedoras, tá bom? E é bom sempre repetir. Eu, por exemplo, sempre repito, quando eu sinto uma gotinha do negócio persistindo, porque é uma coisa muito forte, principalmente porque vem da infância, é muito forte, então é legal você estar sempre repetindo. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, mostre para os seus amigos que estão aí cheios de crenças, marque eles aqui embaixo, deixe seus comentários, pode sugerir também outros temas de vídeos que eu vou amar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!